E aí, como vão? Tudo em ordem? Galera, vamos lá. Vamos continuar a nossa aulinha sobre cinética. Na aula passada, nós falamos um pouco do que é o estudo da cinética, né? O que ela estuda, a velocidade das reações e as maneiras com que a gente pode alterar, controlar a velocidade dessa reação. E falamos um pouco sobre a maneira de calcular a velocidade média de uma reação química. Vamos retomar agora onde a gente parou a aula passada, que era na teoria das colisões, e dar continuidade a esse assunto. Belezinha? Então vamos lá, galera. Só retomando o que nós terminamos a aula passada falando. A teoria das colisões, que é a teoria que explica pra gente como que uma reação acontece e quais são as condições fundamentais para que essa reação aconteça. Então, só relembrando as condições fundamentais para uma reação química acontecer. Eu preciso ter afinidade química entre os reagentes, tá? Eu preciso com que as substâncias reagentes queiram reagir entre si. Tá? Nós temos algumas substâncias que não vão reagir. Citei para vocês o exemplo do monóxido de carbono, do CO. CO, por exemplo, não reage com água, né? Nem com ácidos, nem com bases. Então, não adianta eu tentar realizar uma reação química se não tiver afinidade química entre os reagentes. Depois, eu preciso ter um contato entre esses reagentes. Mais especificamente, eu tenho que ter o choque entre esses reagentes. Não é só um contato, uma aproximação. Eu preciso ter um choque e esse choque tem que ser efetivo. Ele tem que acontecer com uma velocidade suficiente para ter quebra de ligação química. Então, a energia desse choque tem que ser suficiente para quebrar a ligação. Belezinha? Então, choques efetivos. Vamos dar uma olhadinha nesse desenho aqui, que mostra um pouquinho dessas condições fundamentais para a ocorrência de uma reação química. Então, eu tenho bem no início do desenho a molécula de NO e uma molécula de O3, gás ozônio. Para que a reação entre o NO e o O3 aconteça, a primeira coisa que precisa é a afinidade química entre essas moléculas. Beleza? Depois, eu preciso ter o choque. O choque, galera, ele vai ser decorrente da movimentação das moléculas. A gente sabe que as moléculas e os átomos não estão parados, estão sempre em movimento, beleza? Pode ser um movimento com uma velocidade maior, pode ser um movimento com uma velocidade menor, mas sempre estão em movimento. E vai ser desse movimento das moléculas, um movimento desordenado, um movimento que a gente chama de caótico, tá? Que vai haver o choque entre essas moléculas. Porque as moléculas não enxergam onde elas estão se movimentando para falar, nossa, vou desviar do colega. Não, galera, é um movimento caótico. E decorrente desse movimento caótico, terão os choques. O choque precisa ser efetivo para que haja reação química. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Teve o choque. Se o choque não for efetivo, como é aqui na direita da figura, vai ter só aproximação das moléculas, mas não com uma energia suficiente para ter quebra de ligação, não vai haver reação, beleza? Então, se o choque não for efetivo, não tem reação química. O O3 continua sendo O3, o NO continua sendo NO. Se o choque for efetivo, ou seja, a energia com que as moléculas se chocaram foi suficiente para quebrar as ligações químicas das moléculas de O3 e de NO, que nesse caso são ligações covalentes, tá? Se teve energia suficiente para quebrar as ligações, vai ter separação dos átomos que formam essas moléculas e o posterior rearranjo desses átomos formando novas substâncias. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tive o choque efetivo, a formação do complexo ativado, que eu já vou falar para vocês o que é, tá? E aí o rearranjo
dos átomos em outras substâncias. No início era O3 mais NO, depois da reação eu tenho O2 mais NO2. Então, se o choque for efetivo, rola a reação química. Por quê? Porque a energia do choque foi suficiente para quebrar as ligações químicas das moléculas e ter um rearranjo dos átomos formando novas substâncias. Beleza? Essas são as condições fundamentais para uma reação acontecer e é dessa maneira que uma reação química acontece. Sussu? Continuando então, galera. Então, ó, como dissemos anteriormente, as partículas, né, possuem determinada quantidade de energia. A gente falou isso lá em termo, quando a gente fala da entalpia, que é a quantidade de energia que a substância tem dentro dela. Então, as moléculas das substâncias têm uma quantidade de energia guardada dentro de si, mas não necessariamente essa energia é suficiente para iniciar uma reação. Então, não é só o que ela tem dentro dela que vai ser suficiente para iniciar a reação química. Para que uma reação aconteça, existe um mínimo necessário de energia. Então, o choque, ele precisa acontecer com o mínimo necessário de energia, senão a reação não acontece. Senão não vai ter a quebra das ligações. Então, ó, presta atenção. Toda reação tem que acontecer com o mínimo necessário de energia. Essa quantidade de energia vai ser específica para cada reação química, mas toda reação tem o seu mínimo necessário de energia para ter quebra de ligação. Quando o choque entre as partículas das substâncias reagentes não possuem esse mínimo necessário de energia, eles são inúteis, como a gente viu no slide anterior. Se é inútil, opa, a pessoa errou o negócio aqui, né? O choque não é efetivo, beleza? Se o choque entre as partículas que possuem esse mínimo necessário de energia são eficientes e a reação ocorre, a gente tem o choque efetivo. Então, aqui, ó, troca, galera, troca, ó. Choque entre partículas que não possuem esse mínimo necessário de energia são inúteis. Então, são choques não efetivos. A reação não ocorre, como a gente já falou. Choques entre partículas que possuem esse mínimo necessário de energia ou mais são eficientes e a reação tem condições de ocorrer. Então, os choques são efetivos. É legal a gente acostumar com essa nomenclatura. Choque efetivo e choque não efetivo. Belezinha? Então, sempre para uma reação ocorrer, ela precisa acontecer com o mínimo necessário de energia para ter quebra de ligação química. Ou seja, o choque tem que ser efetivo. Belezinha? Essa energia necessária para ativar as moléculas, ou seja, esse mínimo necessário de energia para que tenha a quebra das ligações químicas e a reação aconteça, então essa energia necessária para ativar as moléculas, para levá-las a uma situação em que possa haver reação, chama-se energia de ativação. Esse nome também é importante, galera. A energia mínima necessária para que ocorra a ligação química, para que o choque seja efetivo e quebre a ligação e aconteça a reação, é chamada de energia de ativação. Beleza? Então, energia de ativação é a energia mínima necessária para ativar as moléculas e ocorrer uma reação química. Quando as moléculas se chocam efetivamente, então quando tem o choque com o mínimo necessário de energia, um choque efetivo entre as moléculas, antes de ter a quebra das ligações químicas, eu tenho a formação de um aglomerado de partículas instáveis que a gente chama de complexo ativado. Então, quando tem o choque das moléculas entre elas, um primeiro momento que acontece é a formação de um aglomerado dessas moléculas. Esse aglomerado, onde as moléculas ficam todas unidas, juntinhas, é chamado de complexo ativado. Depois da formação desse complexo ativado, vai ter o enfraquecimento das ligações químicas e a separação dos átomos e formação de novas substâncias. Então, quando tem o choque,
No momento onde eu tenho a mínima energia necessária para rolar a reação e tenho choque, eu tenho a formação do complexo ativado. Então, só voltando aqui, ó, o que é energia de ativação? Energia necessária para se atingir o complexo ativado. Então, é a energia necessária para que haja o choque entre as moléculas, o choque seja efetivo e eu forme, na hora desse choque, esse aglomerado de partículas instáveis que a gente chama de complexo ativado. Galera, quanto maior for a energia de ativação de uma reação, mais lenta será essa reação. Ou seja, quanto mais energia eu preciso para ter o choque efetivo, mais devagar vai ser a reação. Se a energia que eu preciso para o choque ser efetivo for pequena, a reação é rapidinho, beleza? Então temos essa relação entre energia de ativação e velocidade de reação. Quanto maior for a energia de ativação de uma reação, mais lenta vai ser essa reação. Quanto menor for a energia de ativação de uma reação, mais rápida vai ser essa reação. Tá? Vamos dar uma olhada no desenho aqui para entender a ideia do complexo ativado melhor. Tenho meus reagentes aqui, as duas substâncias reagentes. A molécula AB e a molécula XY. Então, essas duas moléculas vão se chocar. O choque entre elas vai ser efetivo, elas estão se chocando com orientação favorável, com a energia suficiente. Tá? A energia de ativação foi conseguida, a gente chegou na energia de ativação e formou o complexo ativado. Observem, galera, que o complexo ativado é esse aglomerado das moléculas. É onde eu tenho as moléculas grudadas. O que vai acontecer no complexo ativado? Vai tendo o enfraquecimento das ligações químicas e a separação dos átomos com consequente formação de novas substâncias. Então a reação acontece assim, choque entre as moléculas. Se rolar o choque com a energia de ativação, eu tenho formação do complexo ativado, depois eu tenho a separação das partículas e a formação de novas substâncias. Aqui a gente consegue ver também aqui embaixo, ó, substância B, XY, formação do complexo ativado, enfraquecimento das ligações que já existiam e formação de novas ligações para a produção de novas substâncias. Belezinha? Essa ideia de energia de ativação é muito importante, galera. Então, vai ser a energia necessária para atingir o complexo ativado, para formar o complexo ativado. Se eu não formo o complexo ativado, não tem formação de novos produtos, beleza? Continuando, então, vamos analisar esse processo de ocorrência de ligação em uma reação endotérmica e em uma reação exotérmica. Ah, vai ter uma diferença aí. Então vamos olhar para esse gráfico. Primeira coisa, galera. Como que eu sei que esse gráfico representa um gráfico de uma reação endotérmica? Lembrando que reação endotérmica é aquela que absorve energia. O sistema precisa absorver energia para a reação acontecer. Como que eu sei que esse gráfico é um gráfico de uma reação endotérmica? Porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. A energia aqui, ó, a energia aqui é entalpia. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Significa que as substâncias absorveram uma quantidade de energia para a reação acontecer, beleza? Consequentemente, nós temos um ΔH maior que zero. Sussu? Só para relembrar. O que eu quero que vocês observem aqui? Eu quero que vocês observem essa quantidade de energia que foi necessária para que os reagentes se transformassem em produtos. Dá uma olhada aqui, galera. Essa EA aqui, o que é essa EA? É a energia de ativação. Então, se eu pensar aqui do início da reação dos reagentes até a formação do complexo ativado, essa quantidade de energia aqui é a energia de ativação.
Se eu não conseguir essa quantidade de energia, não tem formação de complexo ativado e a reação não ocorre, beleza? Então, essa distância entre a energia dos reagentes e a energia necessária para a formação do complexo ativado é a nossa energia de ativação. É grande, tá? Para uma reação endotérmica, ela é grande. Então, aqui, ó, o ponto mais alto do gráfico corresponde ao momento do choque entre as partículas e a formação do complexo ativado. Quando a gente olha um gráfico de velocidade de reação, de cinética, o ponto mais alto da curva é sempre o ponto onde eu tenho a formação do complexo ativado. Beleza? Tranquilinho? Vamos dar uma olhada para um gráfico de uma reação exotérmica. Então, para as reações exotérmicas. De novo, como que eu sei que esse gráfico representa uma reação exotérmica? Reação exotérmica é aquela que libera energia. Ela tinha um excesso de energia, ela precisa mandar esse excesso para fora. Eu sei que esse é um gráfico de uma reação exotérmica porque a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Eu tive uma diminuição no conteúdo energético. Significa que o excesso de energia foi mandado embora. Então, aqui, ó, eu sei que é uma reação exotérmica. Nossa, hoje tá difícil, hein? Porque a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. O nosso ΔH menor que zero. Dá uma olhada, galera, na energia de ativação. A energia de ativação sempre é a energia dos reagentes. Eu sempre vou sair da entalpia dos reagentes e chegar lá no topo do gráfico onde tem a formação do complexo ativado. Essa distância entre entalpia dos reagentes e entalpia necessária para formar o complexo ativado é a energia de ativação, beleza? Se a gente pensar nessa energia de ativação e na energia de ativação do gráfico de uma reação endotérmica, a gente vai ver que a energia de ativação de uma reação exotérmica, nesse caso, ela é sempre menor do que de uma reação endotérmica. A reação endotérmica, ela não tem energia suficiente para o choque ser efetivo. Ela sempre precisa absorver energia para a reação acontecer. A reação exotérmica, ela já tem um conteúdo energético grande. As substâncias já têm uma quantidade de energia grande dentro delas. Então, o que vai acontecer? Ela vai precisar liberar esse excesso. A energia de ativação, consequentemente, é menor. A quantidade de energia que ela precisa atingir para a reação acontecer é menor do que de uma reação endotérmica, beleza? Então, sempre, ó, a energia de ativação de uma reação exotérmica é sempre menor do que de uma reação endotérmica, beleza? Já comentei anteriormente, mas quanto maior for a energia de ativação, galera, quanto maior for a distância, se a gente olhar os gráficos, quanto maior for a distância entre a entalpia do reagente e a entalpia para formar complexo ativado, maior é a energia de ativação. Mais difícil é a reação ocorrer. Pensa, no gráfico anterior, galera, o caminho energético que a gente tinha que chegar, ele era maior. Então, aqui, ó, se eu pensar aqui, gráfico anterior de uma reação endotérmica, gráfico de uma reação exotérmica, o caminho energético de uma reação exotérmica é menor do que de uma reação endotérmica. Quanto menor for esse caminho, mais rápida é a reação. Quanto maior for o caminho, mais lenta. Então, quanto maior a energia de ativação, mais difícil vai ser para a reação acontecer. Consequentemente, eu vou ter uma reação lenta. Quanto menor a energia de ativação, mais fácil é para a reação acontecer. Eu tenho uma reação rápida. Pensa sempre no caminho energético que a reação precisa ocorrer. Quanto maior esse caminho, mais lento. Quanto menor o caminho, mais rápido. Sussu? Belezinha? Galera, vou deixar de gostinho para a próxima aula
os fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Então, a gente falou do que é a velocidade da reação, de uma maneira de calcular a velocidade. Falei para vocês de como acontece uma reação, do que precisa para acontecer uma reação e da ideia da energia mínima necessária para essa reação acontecer. E se a reação vai ser lenta ou rápida, pensando nessa energia mínima necessária, que é a energia de ativação. Agora a gente vai falar, agora não, na próxima aula, a gente vai falar das maneiras que a gente tem para controlar a velocidade de uma reação, dos fatores que podem acelerar ou não a velocidade de uma reação e como a gente usa esse fator para interferir na velocidade de uma reação, beleza? Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Beijinhos, muito obrigado, bom fim de semana, sejam felizes.